Estamos de volta com o quadro Prosa Política, quadro de entrevista aqui pela Rede Premium TV. Esse quadro tem o intuito de trazer o melhor para você, para no dia 7 de outubro escolher o melhor candidato, aquele que está de acordo com o que você pensa, que vai de encontro com as propostas que você, querido munícipe, querido eleitor, espera para as mudanças acontecerem no seu município. Estamos conversando agora com Francisco Rossi, ele que é candidato a deputado estadual pelo Partido da República. Francisco Rossi foi prefeito de Osasco por 2 vezes, deputado federal por 3 mandatos, ele que também foi secretário de Estado de Esporte e Turismo, está aqui conversando conosco. Agora, voltando para o nosso segundo bloco, gostaríamos de reforçar a questão da educação, que não deixa de ser uma questão muito importante e recorrente para o nosso país, mas também para o nosso estado de São Paulo, nosso estado de São Paulo, que uma recém-pesquisa pelo Ministério da Educação teve uma péssima avaliação. Na pesquisa feita pelo Ministério da Educação, numa escala de 0 a 10, a classificação ficou em 2. Ou seja, nessa pesquisa ainda foi revelado que os jovens saem do ensino médio, 70% dos jovens saem do ensino médio sem saber corretamente português nem matemática, sem saber diferenciar cálculos básicos ou até mesmo a diferença entre um texto interpretativo. Rossi, essa é uma questão muito complicada que precisa ser visto com muito zelo pelos próximos eleitos. E eu queria saber o que o senhor pensa a respeito disso, nessa questão da educação. Bom, eu queria voltar ao passado, né? E lembrar que eu estudei no tempo de grupo escolar, tempo de ginásio, e me lembro muito bem que no ginásio eu aprendi a falar fluentemente o francês. Fluentemente. Claro que se eu topar hoje com o francês, falando comigo em francês, eu vou ter que treinar um pouquinho para voltar a falar. Mas eu não me aperto. Quando eu viajo ao exterior, um país de língua francesa, eu estive na Bélgica, eu estive lá na França, e me virei muito bem. Por quê? Porque o ensino, no passado, há 30 anos para trás, funcionava, né? Eu estudei aqui no Cenearte, na cidade de Osasco, uma escola com um padrão de ensino espetacular. E, de repente, a educação foi assim, largada, esquecida. Existem legislações no plano municipal, no plano... A Constituição determina percentuais para investimento na educação. O município não pode investir menos de 25%. Quer dizer, dinheiro existe. Então, existe alguma coisa muito errada, muito errada. As diretrizes e bases estabelecidas para a área da educação é da responsabilidade do governo federal. E a gente não vê nada acontecendo, e é tudo aquilo que você falou. Aqui em Osasco, pelo menos a avaliação do IDEB, minha filha foi secretária, Ana Paula Rossi, foi secretária da Educação, né? Ela se licenciou para ser candidata e acabou desistindo, né? Pelo que eu já expus aqui. Mas o IDEB deu uma nota alta para Osasco pela primeira vez na história. Por quê? Porque houve vontade política, os professores, os funcionários dedicados, com uma boa orientação, com liderança, a coisa acaba funcionando. Então, falta vontade política para resolver o problema da educação nos municípios, nos estados, e o próprio governo federal se omite em relação... Ficam distribuindo cartilhinha aí para... abordar a questão sexual e por aí afora, pelo amor de Deus, sabe? Estão pensando em outras coisas, menos na área da educação. É isso aí. O Rossi, você falou muito bem. Eu estudei no Larizate, né? Você conhece bem no grau 18, e naquela época tinha francês e inglês. Inglês. No inglês eu tenho mais dificuldade. Mas tinha. Tinha, depois acabou. Tinha. Né? E a escola pública era muito boa. Eu fiz o colegial no Bittencourt, uma escola fantástica, e é importante ressaltar que era uma escola pública, e muitos amigos que se formaram se tornaram médicos. E eram pouquíssimas as escolas particulares, porque a escola pública funcionava. E a escola era boa porque você não tinha nem cursinho para estar na faculdade. Verdade, era uma coisa muito séria. Tá? Mas... Muito bem, Mota. Pode fazer a próxima pergunta, né? Do bloco. Rossi, essa pergunta
Eu tenho certeza que todos que estão nos assistindo esperam que eu faça para você como candidato, e você que foi prefeito, sabe bem do assunto. Nós temos hoje mais de 13 milhões de desempregados. 50% das pessoas que tinham um plano de saúde não têm condições mais de pagar. Então veja bem você, o Serviço de Saúde Pública, que já não atendia aquela população que procurava. Agora, com as pessoas não tendo mais plano de saúde, nós estamos num caos total. É um desespero. E as pessoas esperam que os eleitos, a partir de janeiro, consigam encontrar uma solução. E você, que trabalhou muito pela saúde na cidade de Osasco, conhece bem, iniciou um hospital no centro de Osasco, está no Vigro, essa que é a verdade. O que você tem a dizer? Você, deputado estadual, o que você vai fazer pela saúde? Bom, a questão da saúde também é outra questão que diz respeito à gestão, sabe? Caso típico de Osasco, sabe? Está faltando gestão, recursos tem, né? Terceirizaram aí, né, o atendimento, aquele atendimento hospitalar, né? O Hospital Central, na verdade, eu desapropriei o prédio, né, aquele prédio, reformei, aquilo não deveria ser hospital, porque é o pior lugar para se colocar um hospital, foi colocado ali, e de certa forma estava funcionando relativamente bem, né? Depois entrou o PT aqui em Osasco, e eu não sei o que fizeram, que a coisa degringolou, sabe? Eu ando pela cidade e ouço reclamações a todo instante. A primeira fundação de saúde municipal do Brasil fui eu que criei aqui em Osasco. O povo se lembra bem da FUSAM, a Fundação Municipal de Saúde, que foi, digamos assim, aquele ovo de Colombo, né, que a gente colocou em pé e resolveu o problema das filas. Eu fiz um convênio com o governo federal, com o antigo INAMPS, né, o INSS, e depois Osasco foi um plano piloto para a implantação do SUS no Brasil, né, e deu certo, porque a gente poderia cobrar do governo federal as consultas que nós atendíamos na rede municipal de Osasco, porque não havia uma rede adequada nas outras cidades, nem em Barueri. Então, eu abri o atendimento para todas as cidades da região oeste e vinha até gente de São Paulo. 30% do atendimento na rede. Agora, nós não tínhamos esse atendimento terciário, que são os hospitais. Era o primário e o secundário, né? As UBSs, os pronto-socorros no atendimento secundário, mas o terciário eu entendo que deva ser responsabilidade do governo do Estado. A prefeitura não tem estrutura de cidade do porte de Osasco para manter o atendimento hospitalar. Então, eu acho que no plano do governo do Estado, nós temos aqui o Hospital Regional, que está funcionando muito bem, essa que é a verdade. Houve uma reforma, houve uma remodelação na estrutura. Então, eu acho que a gente tem que cobrar mais, talvez, do prefeito, uma saída, e a saída seria passar o atendimento terciário da prefeitura para o governo do Estado. Aliviaria, sobraria muito dinheiro da prefeitura, porque o Estado tem recursos, haja vista que São Paulo é o Estado realmente onde as coisas funcionam melhor no Brasil. E tem toda uma estrutura para fazer um atendimento melhor hospitalar, que é o caso do Hospital Regional. Você falou, o Rossi falou muito bem, vejam bem vocês, a importância de um deputado que cobre o governador, né? E um dado que você está colocando que eu acho que é fundamental, os políticos entenderem que a coisa pública, ela é pública mesmo, né? Então, um prefeito, um governador, um deputado tem que aproveitar a experiência daqueles que fizeram coisas que deram certo.
Muito bem, estamos caminhando para a reta final aqui do nosso programa Prosa Política. E nesta última pergunta, tanto eu, Henrique Baldassarri, jornalista, quanto também Francisco Mota, o nosso comentarista político, vamos perguntar ao candidato Francisco Rossi uma questão que não deixa de ser menos importante que as outras, que é a questão da geração de empregos. Hoje, segundo o IBGE, no Brasil há 13 milhões de desempregados, aproximadamente 13 milhões, e esse número cresce. Então, queríamos saber a respeito desse assunto e também a questão da economia, que é uma asa, é o que não deixa de fazer parte da questão da empregabilidade. Mota, quer fazer um comentário? Não, é só para dizer que a tua palavra como candidato, a tua experiência, vai trazer uma esperança, né? Porque as pessoas todas, né? Não tem uma família que não tem 2, 3 pessoas que não têm emprego. Então, eles esperam dos deputados, né? E eu queria que você colocasse aqui e está à tua disposição as câmaras e no final finalize por que realmente as pessoas devem votar em você e que essa tua experiência que vai ser um deputado estadual nosso. Bom, Mota, Baldassarri, infelizmente o desempregado virou um número, um percentual, né? E ninguém presta atenção que o desempregado é um ser humano, sabe? E não tem coisa pior. Eu vivi uma situação de desemprego num determinado momento da minha vida e eu fiquei dependente totalmente da minha mãe, dos meus irmãos que estavam trabalhando, e eu vivi uma situação que eu fico imaginando como deve ser a vida de um desempregado que não tem amparo da mãe, dos irmãos, tem ele que colocar o pão de cada dia sobre a mesa para os filhos, para a esposa, ou vice-versa, a mulher desempregada. É muito triste, é muito triste. Eu acho que a economia do nosso país, o país que é a 8ª ou 9ª economia do mundo, e está com um desemprego desse, ou seja, houve uma falha nessa questão econômica. Na minha opinião, o PT pecou terrivelmente, né, nessa questão da economia, né, não se preocupou em fazer investimentos que gerassem empregos, e o governo que vai entrar agora, eu espero que mude essa coisa toda de paternalismo, de distribuição de bolsa aqui, bolsa ali. Claro que é muito boa a Bolsa Família num determinado instante, mas não colocar as pessoas na dependência permanente de um Bolsa Família, sabe? A gente tem que falar isso e colocar isso com todas as letras. Então, eu entendo que há que se criar uma economia mais dinâmica aqui no país, com pessoas competentes, enxugar mais a máquina federal, também as máquinas estaduais, para que haja essa possibilidade de geração de empregos e aquilo que for para privatizar, que se privatize. Porque o governo federal, principalmente do PT, adotou a filosofia de gerar emprego na máquina pública. Então, você vai hoje para estados no Nordeste, você não vê ninguém quase que trabalha na empresa privada. É todo mundo, até pessoas de altíssima classe, né, social, aboletados em cargos altamente remunerados. Outra coisa que tem que fazer, a reforma da Previdência é urgente. É urgente, daqui 5, 6 anos não vai haver dinheiro suficiente para pagar os aposentados. Isso é muito sério. E fica aí a Câmara Federal, o Senado, se omitindo em relação a um problema tão sério e ninguém fala nada a respeito do assunto, porque isso perde voto, isso tira voto, e ninguém está pensando na próxima geração. Está todo mundo pensando na próxima eleição. Isso tem que acabar aqui no Brasil. Perfeito, perfeito. Mota, suas considerações finais? Não, eu acho que a Rede Prêmio de TV está cumprindo a sua obrigação. Vamos colocar aqui os candidatos com suas propostas. Cabe a você, que está nos assistindo, analisar a conduta do candidato, aquele que já ocupou cargos públicos, para você entender como você deve escolher o seu deputado federal e o seu deputado estadual. E vocês que assistem aqui, 11 cidades da região oeste. Nós precisamos ter deputado estadual e federal da nossa região. É fundamental, né? Então, é isso aí.
Rossi, as considerações finais suas? Eu quero cumprimentar a Rede Premium por essa iniciativa, que é muito importante. Por incrível que pareça, né, mais de 50% do eleitorado não tem ainda candidato a deputado federal, estadual. Senador, então, nem se fale, né? Perfeito. Não tem candidato, quer dizer, parece que o que está chamando mais atenção são os candidatos ao governo do Estado. Mas para a presidência da República, está todo mundo aí aguardando alguma coisa acontecer, e eu fico assim com pena dos nossos eleitores pela dificuldade que está havendo, que é muito natural, porque polarizou uma tal de esquerda, né, radical e direita, e a gente fica se perguntando o que é que vai acontecer na eleição. Eu mesmo me coloco no lugar do eleitor, eu estou aguardando a evolução da campanha para saber em quem eu vou votar para presidente da República. Para governador eu vou apoiar estou apoiando o Márcio França, mas para a presidência da República eu estou verificando se vai ser necessário eu partir para o voto útil, porque entre esquerda e entre direita, se tiver que fazer uma opção, jamais eu vou optar pela esquerda, que desgraçou esse país com 3 governos do PT. Candidato, muito obrigado pela sua presença, pelos seus esclarecimentos. Conversamos com Francisco Rossi. Francisco Rossi, que é candidato a deputado estadual pelo Partido da República. Esteve aqui conosco, participou do nosso programa, veio a convite da emissora, como a emissora tem mandado, mandou os convites, e os 20 primeiros que responderam ao convite serão chamados. Quero agradecer a sua presença. Obrigado. E a você também, querido telespectador. O intuito do programa Prosa Política é trazer o melhor para você, o melhor esclarecimento, para que você possa, no dia 7 de outubro, fazer a sua escolha consciente do que é melhor para você, para a sua família e para a sua geração do seu país. Ficamos por aqui e até a próxima edição. Rede Premium TV, feita para você.